Hoje a gente vai conversar sobre cristianismo cultural, o que esse termo significa, quais são as implicações dele para o cristianismo e muitas outras coisas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ainê. Eu criei esse podcast com a intenção de compartilhar as boas novas de Cristo e ajudar a você que já faz parte da família da fé, que já é cristão, a continuar caminhando nessa caminhada com fé e devoção ao Senhor Jesus. Vamos começar de fato então. Esse termo ele veio à tona recentemente a partir de uma declaração do Richard Dawkins. O Richard ele é um biólogo evolucionista e além disso ele também é neo-ateu e ele se declarou cristão cultural. E o que isso significa, né? Dentro do contexto dele, que no caso é a Inglaterra, né, onde ele mora, onde ele vive, a gente sabe que está tendo um crescimento exponencial da religião do islamismo. E essa religião, né, ela se contrapõe muito com a influência judaico-cristã, com os princípios mesmo que a gente tem, no sentido de que o Richard Dawkins começou a perceber isso como algo que talvez estivesse colocando os seus direitos em risco, o direito de, liberdade de expressão, liberdade de ter a religião que ele quiser, como, né, ele não é um ateu, ele não é cristão. E a partir disso ele se denominou cristão cultural, no sentido de que eu gosto do cristianismo, eu gosto dos valores que o cristianismo traz, eu gosto talvez até da moral cristã, mas eu não sigo aquilo que a Bíblia diz. E é fato de que muito do que a gente tem hoje no Ocidente é fruto dessa influência, sabe? É fruto do cristianismo. Os direitos humanos, a liberdade individual, é fruto dessa influência de séculos que a gente tem com a expulsão do cristianismo, com a Idade Média, com tudo isso que aconteceu no passado e vem acontecendo até então. Um exemplo disso é o William Wilberforce, que a gente tem vídeo sobre ele, que ele lutou contra o tráfico de escravos na Inglaterra e ele venceu, né, conseguiu lá a aprovação da lei. Então, assim, assiste se você não assistiu, que é muito bom esse vídeo, em que eu compartilho com vocês um pouco da vida desse homem de Deus. Mas é isso, os direitos que a gente tem hoje, muitos são baseados no cristianismo, nessa influência mesmo do judaísmo também, né, judaico-cristã. O que é o cristianismo cultural, né? De forma muito rápida, de forma muito breve, é esse cristianismo sem Cristo. Eu gosto do que o cristianismo me proporciona, eu gosto dos benefícios que ele me traz, mas eu não aceito ele completamente, né? Então é tipo um evangelho falso, né? Porque se é um evangelho sem Cristo, então não é um evangelho. O cristianismo cultural é um cristianismo sem cosmovisão cristã, sem transformação. Então eu faço meu devocionalzinho pela manhã, mas no decorrer da minha vida, no decorrer do meu dia, eu continuo pecando, eu continuo vivendo a mesma vida. É uma vida sem a verdade do evangelho. Eu gosto muito do que o Bonhoeffer traz aqui no discipulado, que ele vai trazer o conceito de graça barata. Nas páginas 26 e 27 desse livro, eu vou ler para vocês, o Bonhoeffer, ele vai falar um pouquinho, ele não fala aqui de escrachado, assim, cristianismo cultural. Ele não traz, até porque naquela época, provavelmente, esse termo ainda nem existia, né, não era algo tão falado, era uma realidade totalmente diferente, ele estava no meio da Segunda Guerra, né, mas dá para ver muito do que ele fala aqui nesse princípio de graça barata, como que isso se enquadra dentro do cristianismo cultural. Sob a proteção dessa graça, o mundo todo tornou-se cristão. Cristão aqui, entre aspas. Mas sob essa mesma graça, o cristianismo secularizou-se como nunca. Assim, aboliu-se o conflito entre vida cristã e vida profissional secular. A existência cristã consiste justamente em viver no mundo e exatamente como o mundo, em nada diferenciar-me dele. E não posso mesmo me diferenciar dele em nada, por amor à graça. Embora, em determinados momentos, eu me distancie do mundo secular e me dirija à igreja a fim de me assegurar o perdão dos pecados. Estou dispensado do discipulado de Cristo por meio da graça barata, que é, na verdade, não só o inimigo mais cruel do discipulado, mas também quem necessariamente odeia e afronta o discipulado verdadeiro. A graça como premissa inicial é a graça da mais barata. A graça como resultado é graça preciosa. A graça barata, né, de uma forma resumida, ela é isso, é uma graça que é usada como desculpa para o pecado, né? Ela é uma vida vivida sem arrependimento. Ele traz essa ideia aqui, né, de que a pessoa, um domingo, ela vai na igreja, assegura o perdão dos pecados, levanta a mão em adoração, mas na segunda ela briga com o chefe, xinga todo mundo, vive uma vida totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Viver assim é viver sob a graça barata. Ou seja, é a crença de que a graça justifica o pecado. Você não precisa mudar a sua vida, você não precisa mudar o seu comportamento.
Você vive da mesma forma, porque a graça justifica as suas ações. Essa é a graça falsa, que é contra o discipulado. Ela é a maior inimiga do discipulado, porque o que é o discipulado? O discipulado é você seguir a Cristo, negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar o seu eu e tomar a sua cruz. Então você querer viver a vida sem a verdade, querer seguir a Cristo sem carregar a sua cruz. E isso, portanto, não é seguir a Cristo. E é muito necessário que a gente abra os olhos para como que esse conceito, como que o cristianismo cultural, a graça barata, faz parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. Como que isso está intrínseca à nossa sociedade brasileira, sabe? Isso está presente na mídia, os influenciadores digitais. Quantos por aí não postam foto, sei lá, de devocional, mas vive uma vida completamente contra as escrituras, sabe? Quantos políticos, isso é usado até na política, quantos políticos usam do evangelho, usam, sabe, da palavra de Deus para obter votos em favor dos seus próprios interesses. Isso é viver na contramão daquilo que a palavra do Senhor diz. Isso é viver segundo seus desejos e interesses. Isso não é viver a partir do evangelho. Então, talvez você me pergunte, mas se a graça barata é isso, então o que é a graça verdadeira? É a graça que não apenas nos garante o perdão dos pecados que a gente cometeu no passado, mas é a graça que nos capacita, que nos empodera a obediência, que nos dá força, que nos dá condições de viver aquilo que a Bíblia nos diz. A gente precisa se lembrar de que a salvação não é conquistada pela força do nosso braço. A salvação nos é dada pela graça do Senhor. E da mesma forma, não apenas a salvação, mas a continuidade dessa salvação, o processo de santificação, se dá com o apoio do Espírito Santo, com a dependência do Senhor, com a graça de Deus. Em Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, vai dizer assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Entenda que o momento da necessidade não é apenas depois que a gente peca, depois que o pecado já foi cometido. O momento de necessidade é justamente a hora da tentação, a hora da provação, é a hora de dificuldade em que a gente precisa do Senhor para que Ele nos ajude a não pecar mais, mas a obedecer aquilo que Ele nos diz. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Bonhoeffer ele traz aqui no livro que em Cristo nós temos uma nova existência. Eu gosto muito desse termo, porque nova existência nos faz pensar realmente numa nova forma de ver o mundo. A gente tem os nossos olhos transformados, a nossa cosmovisão transformada. A gente tem uma nova forma de se comportar e de ver o mundo e o próximo que está ao nosso lado. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês 3 dicas, 3 formas da gente não ceder a esse fenômeno, da gente não ceder ao cristianismo cultural. Mas antes de eu de fato adentrar, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo. Se você foi edificado, se você aprendeu alguma coisa nova, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, por favor, curta para que o YouTube continue a recomendar conteúdos assim para você e também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar com relação a não ceder ao cristianismo cultural é se lembrar de que o evangelho só é o evangelho de Cristo se há arrependimento, se há graça, se há perdão dos pecados, mas transformação de mentalidade, sabe? Se não há essas coisas, se não há esses elementos, se há algo que foge das escrituras, então não é evangelho. Paulo vai dizer em Gálatas 1, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe? Que a gente recuse isso, porque isso não é evangelho de Deus, portanto não é verdade. A segunda coisa que a gente deve se lembrar é de que o cristianismo ele vai muito além da sua moral. O cristianismo ele vai muito além do nosso calendário, que a gente tem a Páscoa, que a gente tem o Natal, vai muito além disso. O cristianismo ele é composto por vários outros aspectos que fazem da nossa religião a nossa religião. E um desses aspectos é a centralidade de Cristo. Cristo precisa ser o centro de tudo. O próprio Deus, a gente não pode esquecer disso, isso é a centralidade das Escrituras. O próprio Cristo, o Filho de Deus, desceu dos céus, se encarnou, se fez carne, viveu entre nós
morreu na cruz para que nós tenhamos vida, ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou o Espírito Santo. A terceira e última coisa, que para mim é a mais importante, é a gente viver de forma a pregar, a anunciar o Evangelho de Cristo, a sermos genuínas testemunhas do Evangelho. E isso não vai acontecer apenas através da gente pregar os versículos, pregar, igual eu tô fazendo aqui, né? De pregar, falar sobre teologia, o que é muito importante e significante, mas isso vai além, isso depende de uma postura nossa no nosso dia a dia. Isso depende de um compromisso com a verdade do Evangelho, no sentido de vivermos com nossas atitudes, com nossas ações, de forma fidedigna, de forma que louve ao Senhor, sabe? Isso se dá nas coisas mais cotidianas, mais básicas. Onde quer que nós estejamos inseridos, é possível ser testemunha do Evangelho de Cristo. E por fim, eu gostaria de recomendar aqui 3 conteúdos. O primeiro é o livro Graça Transformadora do Luciano Subirá. Eu ainda não terminei de ler ele, mas ele já tem me ajudado muito a compreender melhor a graça, e ele explica de forma muito minuciosa e muito didática. Então eu recomendo a todos aqueles que desejam saber mais sobre a graça do Senhor. E o segundo livro é o que eu já mostrei aqui, que é do Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Eu tô relendo esse livro aqui, e ele é muito bom mesmo. Ele é um pouquinho complicado, uma escrita um pouco complexa, mas vale muito a pena, porque ele traz muitas reflexões, assim, valiosas acerca do cristianismo, acerca da palavra do Senhor. E por último, o que eu gostaria de recomendar é um BTcast, que é um conteúdo produzido pelo Bibotalk. Inclusive, eles produzem um conteúdo muito bom, conteúdo teológico muito robusto, muito certeiro mesmo. E esse BTcast foi o que eu usei de base também para compor o esboço desse episódio, que é sobre cristianismo cultural. Então, vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo e quer receber os próximos vídeos que vão sair por aí. Logo sai o segundo estudo em Tiago. A gente vai começar a estudar o segundo capítulo do livro de Tiago. Para você não perder, se inscreve aqui embaixo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu te encontro no episódio de número 145. Até lá!